Fala galera, aqui é a professora Jéssica para mais uma aula de Química e o assunto de hoje é métodos de separação de mistura. Bora lá? Gente, antes de mais nada eu queria falar para vocês que esse assunto aqui cai muito em prova de Enem, vestibulares, muito em prova de concurso. Por que cai muito? Gente, é o seguinte, se a gente for parar para pensar, tudo que está à nossa volta não são substâncias puras, são misturas. Se a gente for olhar tudo que a gente usa, a gente come, é fruto de mistura. E o ser humano vive procurando um jeito de separar as coisas, principalmente industrialmente falando. Por quê? Nas indústrias, por exemplo, quando o cara vai lá produzir ouro, você acha que ele encontra só ouro na natureza? Não, você não encontra só ouro, você não encontra só ferro, você não encontra só esses metais. Você encontra eles agregados, misturados com outros e você precisa ir fazer todo um processo químico, todo um processamento, químico para retirar ali aquilo que você tem interesse. Em laboratórios também é o tempo inteiro tentando separar coisas. Então por isso é que existem as separações de misturas. E já te adianto que existe, gente, uma infinidade de métodos para separar misturas. Mas aqui eu vou trazer alguns para vocês hoje. Então vamos lá, começando pelo primeiro aqui, filtração. O que é a filtração, gente? O objetivo da filtração geralmente aí é separar sólidos de líquidos. E você faz uma filtração na sua casa todos os dias e às vezes nem sabe. Sabe que filtração é essa? Eu vou te mostrar aqui agora, segura aí. Tá aqui, ó, filtração do café. O filtro do café, filtrar o café é um tipo de filtração. Gente, na química a gente usa um filtro, isso aqui é um filtro para quem não conhece, para quem não faz café, eu também não faço café, mas para quem não faz, isso aqui é um filtro. Na química a gente tem um filtro parecido com esse aqui, e aí a gente vai lá, pega a minha mistura ali e passa por aqui. E aí eu esqueci de mostrar para vocês, mas vocês sabem que isso aqui é colocado num negocinho marronzinho assim. E aí o café vai passar aqui por dentro e vai ficar retido o pó. Basicamente essa é a ideia da filtração. E o que acontece? Então o pó vai ficar, a parte sólida vai ficar presa aqui e o líquido vai descer. Na química a gente usa um negócio muito parecido com isso aqui, um filtro de papel. Para quê? Para filtrar as coisas. E aí, então isso é a filtração. O objetivo aí é separar geralmente sólidos de líquidos. E uma coisa importante, existe dois tipos de filtração, gente. Existe a filtração comum, que você só joga as coisas aqui e espera elas descer. Existe a filtração a vácuo também. Então, filtração comum, filtração simples e filtração a vácuo. O que é a filtração a vácuo? Gente, às vezes você tá com pressa para filtrar, às vezes você não tá com paciência para esperar o café descer aqui. Você vai lá, liga uma bombinha aqui, é colocado esse filtro num aparelho. E aí, beleza, você vai jogando o seu líquido que tá com sua mistura sólida aqui e tem uma bomba que puxa isso para baixo com mais rapidez, com mais velocidade, para o negócio acontecer mais rápido. Então, basicamente, existe aí a filtração comum e a filtração a vácuo. Segundo tipo aí de método de separação de mistura, peneiração. Você deve ter uma coisa dessa aí na sua casa. O que é a peneiração? Eu uso uma peneira para separar. Geralmente, gente, peneiração a gente vai separar aí sólidos. Geralmente, pode separar líquido também? Pode separar sólido de líquido também. Mas geralmente a gente usa para separar mais sólidos. Então, por exemplo, quando você vai fazer aquela tapioca, por exemplo, quando o cara vai construir, vai peneirar areia para tirar as partes de pedra. Então, peneiração separa geralmente os sólidos. Sólido. Posso separar um sólido de um líquido? Posso também. Vou coar aquele suco de maracujá, eu passo ele por aqui para ficar só o suco, laranja, suco de laranja também. Então posso separar sólido de líquido também. Terceiro tipo aqui de método de separação de mistura que eu quero falar com vocês, separação magnética. O que é separação magnética? Gente, é uma separação geralmente que ocorre entre sólidos. Posso separar um sólido de um líquido? Sim. Só que o que acontece? Posso separar então aqui sólido de líquido também, só que a característica é um dos seus componentes na mistura tem que ter propriedade magnética. Porque qual que é a característica disso aqui? Eu vou passar um ímã, e aí esse ímã vai puxar ali só o que tiver propriedade magnética. Então imagina lá que você tem uma mistura de pó de enxofre mais ferro. Quem é que tem propriedade magnética aqui? O ferro, então ele vai ser
atraído por esse ímã. E quem é que vai ficar? O polo lá de enxofre. Então, basicamente, essa é a ideia da separação magnética. A separação magnética, então, você passa um ímã. E aí, quem tiver propriedade magnética vai subir e quem não tiver vai ficar. Então, por isso é que geralmente acontece muito aí sólido-sólido, quando eu tenho uma mistura de sólidos. Mas pode ter lá também sólido-líquido. Quarta coisa aqui, quarto método de separação de mistura que eu quero falar com vocês hoje é a levigação. O que é a levigação? Gente, geralmente a gente separa aqui, ó, sólido, posso separar aqui sólido, líquido também. Através do que, gente? Diferença de densidade. Onde é que eu posso achar a levigação? Gente, você já viu garimpeiro? Você já viu como é que eles trabalham? Eles vão lá, eles têm um negócio, eu esqueci o nome daquilo, eles têm um negócio gigante assim, redondo. Eles vão lá, colocam o ouro ali dentro, colocam o ouro misturado ali com muitas pedras, né? Eles não ficam catando, não. Eles não ficam separando, por exemplo, as pedras do ouro ali. Então eles vão lá, coloca o ouro misturado ali dentro ali daquele negócio e fica girando com água. Aí coloca um pouquinho de água e fica girando. De modo que, como o ouro ele é mais denso, ele vai tender a permanecer no meio da coisa. E quem não é, as pedras, por exemplo, vai tender a sair pelas laterais do negócio. Então o cara fica girando aquele negócio. É mais rápido, né, gente? Eu não sei nem como é que faz. Mas eles ficam girando aquele negócio e quem for menos denso que o ouro vai tender a sair para fora. É claro que tem toda uma técnica aí que eu não sei te mostrar. Mas provavelmente você já viu uma imagem de um garimpeiro na beira de um rio com um negócio redondo, com ouro misturado lá dentro e com um pouco de água e ele fica girando ali. Para quê? Para o que não for ouro vazar pelas laterais por conta da densidade. Então o ouro vai ficar porque ele é mais denso e quem não é mais denso que ele vai sair. Então basicamente isso que é a levigação, separação por diferença de densidade. Outro método de separação de misturas bastante aí usado é a decantação. Gente, o que acontece? Decantação pode separar sólido de líquido, pode separar líquido de líquido. Então você pode separar essas duas coisas aqui com a decantação. Jéssica, o que é a decantação? Imagina que você pega, gente, um copo com água e areia. Ok, como que eu vou separar isso? Ah, Jéssica, eu não sei. Posso usar um filtro? Pode. Posso usar uma peneira, dependendo do grão da areia você pode. Mas eu posso fazer uma coisa mais fácil ainda. Sabe o que eu faço? Eu pego o copo com areia e deixo ele quietinho. Com o tempo, o que vai acontecer com essa areia? Ela vai tender a sedimentar. Ela vai tender a ir para o fundo, porque ela é mais densa, né? Então ela vai tender a ir para o fundo. E aí o que acontece? Depois é só eu devagarzinho virar a água para outro copo e eu vou ter ali um método, eu vou ter separado a água da areia. Basicamente assim. Então a decantação, o que é a decantação? Eu deixo decantar. Eu deixo ali quem for mais denso assentar, precipitar ali para o fundo, sedimentar. Então aí aqui também é a diferença de densidade, né? Então eu deixo decantar e depois eu tiro devagarzinho para senão, porque se você tirar rápido ele vai bagunçar ali de novo, vai misturar tudo de novo. Gente, decantação se usa muito, sabe aonde? Tratamento de água. Geralmente o tratamento de água aí nos lugares que tratam água, eu não sei aonde você está vendo esse vídeo, eu não sei qual é o nome. Aqui em Goiás aí é Saneago, quem trata água aqui. E aí então existem lagoas de decantação. O que são as lagoas de decantação? Você deixa a água paradinha para descer. Outro exemplo, gente, e vai entrar aqui também em floculação. A gente quando vai limpar a piscina, tem uma etapa da piscina que você tem que deixar ela só quietinha. Para quê? Para o que é sujeira descer e depois se aspirar. Então, basicamente, essa é a ideia da decantação. Aqui a gente tem outro método, centrifugação. O que é a centrifugação? Gente, vocês provavelmente têm máquina de lavar roupa na sua casa. Qual que é o objetivo aí da máquina de lavar roupa? Separar sua roupa, que é um sólido, da água, que é um líquido. E eu posso também separar sólido de sólido. E aí o que acontece então? O que é a centrifugação? Você vai lá, coloca a sua roupa, ela está misturada ali com água, e aí a máquina vai girar em alta rotação. E no fim, o que eu tenho?
A roupa vai estar toda pregada na parede da máquina, assim, ó. Você já viu que quando a máquina de lavar roupa para, a roupa tá toda pregada na parede? É exatamente aquilo. E aí, no fim, você separou ali a água da sua roupa. Na química, gente, a gente tem um aparelho chamado centrífuga. Para que ele serve? Separação. Ele serve para separar as coisas. Exemplo muito prático de uso da centrifugação, quando você vai fazer um exame de sangue, o que acontece? A primeira coisa que se faz é pegar o sangue, colocar num tubinho, então eles vão colocar num tubinho parecido esse aqui, chamado tubo de ensaio, e vai colocar dentro de uma máquina chamada centrífuga. Na hora que colocar lá, essa máquina vai girar, 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 girar em alta rotação, igual a sua máquina de lavar. No fim, o que for sólido vai ficar aqui na parede da máquina, na parede do tubo. E o que for líquido vai ficar solto. Inclusive, nos exames clínicos aí de sangue, o que eu preciso é essa parte sólida aqui, que é o plasma sanguíneo. Então, o que acontece? Centrifugação é um jeito rápido de decantar. E aí, por que acontece? Se eu pegar o sangue e deixar ele meia hora aqui, 1 hora, 2 horas, 3 horas, a parte sólida dele não vai para baixo. E aí, então, eu tenho que forçar isso a acontecer. Como é que eu forço? Centrifugação, vai girar em alta rotação e no fim o que eu vou ter é um sólido pregado aqui na parede do tubo. Basicamente essa é a ideia aqui. Então também funciona aí com diferença de densidade. Mas aqui eu tô forçando. Na decantação eu não forço, naturalmente já desce. Então o último aqui, floculação. Então o que é a floculação? Provavelmente você já tem piscina, se você tem piscina em casa, ou se você já acompanhou a limpeza de uma piscina, você vai saber o que eu vou falar aqui agora. Então o que acontece, gente? Floculação. Você pega, por exemplo, quando você vai limpar uma piscina, as partículas de sujeira são muito pequenininhas e aí o que acontece? Você vai ter que ali, é difícil limpar porque as partículas são pequenas. E aí o que você faz? Você pega um negócio chamado agente coagulante e joga na piscina. Geralmente é sulfato de alumínio, óxido de cálcio. E aí você joga dentro da piscina esse agente coagulante. E o que esse agente coagulante vai fazer? Partículas que eram pequenininhas vão se juntando umas às outras, fazendo virar flocos maiores. Isso é floculação. E cuidado, gente, existe a flotação também. Isso é floculação. Então, o que acontece? A floculação é o quê? Eu pegar aquelas partículas que antes eram pequenininhas e fazerem elas ficarem maiores, ficarem mais densas. E aí, quando ela fica mais densa, a tendência é o quê? É que ela desça para o fundo. Então, basicamente, a floculação é eu criar agregados maiores, flocos maiores. O que era antes partícula pequenininha fica maior por conta da ação do agente coagulante. E aí você joga o agente coagulante, vai virar flocos maiores e a tendência é que aquele floco agora mais denso vai fazer o quê? Vai tender a descer para o fundo da piscina. E aí eu espero decantar, né? Uma mistura aqui de decantação e floculação. E aí eu espero decantar, e aí o que acontece? Depois que decanta, aí eu vou lá e passo lá meu aspirador devagarzinho, porque senão sobe tudo de novo. E aí eu passo lá meu aspirador lá e tá limpo a piscina, ou deixo vazar a água também. Tem piscina que tem meio tipo um ralo também que aspira. Então, gente, basicamente essa é a ideia. Aqui tem algumas aí dos métodos de separação de mistura. Vamos ver só mais um, que ela é extremamente importante, esse método de separação de mistura. Só mais um. Então vamos lá, galera, para o último tipo de método de separação de misturas, que é a destilação. Provavelmente você já viu na sua vida, gente, uma bebida destilada. A ideia é essa aqui que eu vou explicar para vocês. Existem 2 tipos de destilação. A gente vai ver destilação simples e destilação fracionada. Mas a ideia aqui, gente, a separação ocorre por meio de diferença de ponto de ebulição. Para quem não sabe, ponto de ebulição é quando eu vou tirar um líquido, fazer ele virar gás. Então, basicamente, essa é que é a ideia. Primeira coisa, qual que é a diferença de destilação simples e destilação fracionada? Gente, primeira coisa aqui, ó. Aqui tem ponto de ebulição. A mistura, os componentes da minha mistura ali, tem pontos de ebulição aí um pouco mais distantes. Vou colocar aqui, né? Distantes.
Aqui não, aqui o ponto de ebulição é um pouco mais, vou colocar aqui, ponto de ebulição mais perto. Ou seja, os pontos de ebulição são muito parecidos aqui. Aqui não, aqui o ponto de ebulição é um pouco mais distante. Eu vou te dar um exemplo. Como que eu faço, por exemplo, para separar água e sal? Destilação pode resolver seu problema. Sabe por que pode resolver seu problema? Porque a água, quando dá lá 100 graus, ela vai tender ali, sair do estado líquido e virar gás. O sal não, o sal só vai tender a fazer isso lá na casa lá dos 1500 graus, por aí. Então, o que acontece? Se eu quiser separar água e sal, o que eu faço? Eu coloco, por exemplo, minha mistura de água e sal num recipiente desse aqui, aqueço, né? Tá aqui meu fogãozinho aqui, aqueço, e aí o que vai acontecer? Quem que vai sair daqui? Quem que vai tender a sair dali primeiro, virar gás? A água. Então, a água vai vir aqui, ó, sair daqui. Só que na hora que ela chegar bem aqui, ó, essa região aqui, ó, ela é mais fria. E aí essa região aqui sendo mais fria, essa água que era gasosa vai condensar. Por isso que o nome dessa região aqui é condensador. Então a água sai no estado gasoso para cá. Quando chega aqui a região tá fria, e aí a tendência é que ela saia do estado gasoso e volte para o líquido, porque a região tá mais fria. E aí, o que vai acontecer? Vai cair aqui dentro só H2O. Basicamente, essa é a ideia da destilação. E dá para fazer destilação fracionada assim também, gente. O aparelho é o mesmo. A diferença tá, gente, basicamente nas diferenças de ponto de ebulição entre uma e outra. Então aqui eu tô falando de água e sal, que o ponto de ebulição, ó, são diferentes demais. Então um é 100, o outro é 1500. Então, e aí é claro que você vai ter que ficar lá vigiando a sua temperatura, mas nesse caso aqui não tem nem risco, né, de passar, porque um é 100 graus, o outro lá é 1500 graus. Então você aquece, a água vai tender aqui a virar gás, né? Só que chega aqui, tem uma região mais fria, ela vai tender a condensar e cair aqui só a água. Então eu separei minha mistura. Jéssica, por que você estava falando das bebidas destiladas? Gente, você já viu que bebida destilada? Não sei se você já viu, por exemplo, vodka. Às vezes tem lá no rótulo lá, tridestilada. O que foi isso? Foi 3 vezes destilada. Por quê? O que é isso? Faz a mesma coisa, é para aumentar a concentração de álcool na bebida. Você vai lá, aquece ela para evaporar, por exemplo, mais álcool, aí o álcool vai passar, vai vir aqui para o recipiente. Então o negócio vai ficar com maior concentração de álcool. Então, basicamente, esta é a ideia da destilação, diferença de ponto de ebulição. Para falar de destilação fracionada, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo que acontece é o melhor exemplo de destilação fracionada, que é a destilação do petróleo. É o refino do petróleo. Primeira coisa, gente, quando eu pego, vou lá, tiro o petróleo lá do fundo, lá do oceano, a primeira coisa que eu preciso fazer com ele, vou anotar bem aqui, ó. Primeira coisa que eu preciso fazer com ele é o processo de decantação. Jéssica, por que eu preciso fazer um processo de decantação? Gente, sabe por que você precisa fazer um processo de decantação? Porque ele vem junto com água salgada. E aí o que você faz? Você deixa parado. Deixa o petróleo lá com a água salgada parado. A água salgada é mais densa, ela vai tender a ir para o fundo e o petróleo vai tender a ficar por cima. Exemplo disso, gente, já viu quando vaza petróleo no mar? O petróleo fica por cima do mar, porque ele é menos denso. Então você deixa quietinho, espera decantar, depois você só vaza o petróleo ali. Então, decantação é a primeira parte. Depois você filtra. Você vai fazer um processo de filtração. Por que você vai fazer um processo de filtração? Para retirar, por exemplo, pedra, pau, esse tipo de coisa. Ok, e terceira coisa, você vai fazer a destilação. E a gente chama de destilação fracionada. Por que é destilação fracionada? Porque você vai obter frações de cada coisa. Ok, se você for olhar, gente, o petróleo é uma mistura de várias coisas. Lá dentro do petróleo, quando você pega petróleo lá no mar, você vai ter óleo lubrificante, você vai ter dentro dele, na composição dele, você pode obter asfalto, óleo lubrificante, diesel, querosene, gasolina e gás de cozinha, tudo dentro do petróleo. Olha pra você ver o tanto que o negócio é rico, né? Então o que acontece? Você precisa separar essa coisa toda. Como que você separa? Por diferença de ponto de ebulição.
E você usa aqui, ó, todas essas faixinhas aqui, ó, são condensadores, igual aqui, ó. Então são condensadores, são regiões mais frias. Beleza, o que você faz então? Primeira coisa, você joga o petróleo dentro de uma torre de destilação. É claro que meu desenho aqui, gente, eu não sou desenhista, mas só para você entender. Então você joga o petróleo dentro de uma torre de destilação e aquece lá. Essa temperatura vai variar entre 400 e 600 graus, é muita temperatura. Ok, beleza, então você tem toda essa mistura aqui. Gente, o que acontece? Esses componentes, eles vão começar a se separar de acordo aí com a diferença de densidade, não, desculpa, com a diferença de ponto de ebulição. Então, por exemplo, aqui, sabe quem vai ser o primeiro ali a sair, a virar gás? O gás de cozinha. Sabe por quê? Porque o ponto de ebulição dele é 20. Então, olha, ele vai passar aqui pela coluna de condensação do 350, do 305, do 235, do 175, do 40, porque só 20 graus é suficiente para ele fazer o quê? Ele sair do estado líquido e ir pro gasoso. Então, ele só precisa disso. Então, ele, na hora que acendeu aqui, sabe o que vai acontecer com o gás que está misturado no petróleo? Ele vai sair. Saiu o gás. Ok, porque ele só precisa de 20 graus. Segundo a sair aqui, aquecer aqui, beleza. Segunda coisa a sair é a gasolina. Sabe por quê? Porque para ela sair do estado líquido para o gasoso, ela só precisa de 40 graus. Eu estou aquecendo a 600. Então, você acha que ela vai parar aqui na barreira do 350? Não. Nem do 305, ainda ela vai passar. A gasolina vai subindo, 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 subindo. Opa! Chegou aqui na coluna do 40, ela não dá mais para subir. Por quê? Porque o mínimo, ela vai encontrar uma região aqui de 40 graus, um condensador, uma parte mais fria, né? Mais fria do que os 400 aqui. Então, o que acontece? Na hora que chegar nessa coluna aqui do 40, ela vai parar. E vai tender a ser escoada aqui, ó. Eu coloquei até uma lateralzinha aqui. Ela vai tender a ser escoada. Por quê? Porque ela precisa de, no mínimo, 40 graus para ela continuar sendo gás. Ela precisa disso para ela ebulir. Então, o que acontece, gente? 40 graus, então, se aqueceu aqui a mais ou menos 600, a gasolina, o petróleo em si vai entrar em ebulição, a gasolina vai ebulir, ebulir, ebulir. Quando chegar aqui, ó, na coluna dos 40 graus, sabe o que vai tender a acontecer com essa gasolina que era gás? Vai tender a condensar. Ela vai sair do estado gasoso e vai pro líquido. Por quê? Porque essa região aqui já tá fria para ela. Não dá para passar daquilo ali. Para cima aqui, gente, é mais frio. Então, ela vai tender a condensar aqui e vai virar líquido. Ok, beleza, continuei aquecendo aqui. Sabe qual que é o terceiro produto a sair? O querosene, abastecer avião. Beleza, eu continuo aquecendo, vai sair querosene em forma gasosa, vai sair querosene em forma gasosa. Na hora que ele chegar nessa região aqui, ó, aqui vai estar mais frio, ele não vai conseguir mais virar gás. Porque passou disso aqui, tá mais frio, ele não consegue virar gás nessa temperatura. Então chegou aqui, ele condensa e é escoado. Vira líquido e é escoado. Terceira coisa aqui, quarta coisa a sair. Vou aquecer, vou aquecer, vou aquecer, vou aquecer. Quem vai sair o diesel agora. Chegou aqui nessa região, que é uma região mais fria. Para cima aqui ele não consegue se sustentar como gás, porque a temperatura de ebulição dele é no mínimo 235. Chegou aqui que tá mais frio, o que vai tender a acontecer aí? O diesel vai tender a virar líquido, condensar, né? E vai ser escoado. Olha, quinta coisa aqui. Então, vou aquecer, vou aquecer, vou aquecer. Vai subir o quê? Óleo lubrificante. Quando ele bater aqui no condensador de 305 graus, ele vai parar. E ele vai virar líquido. Por quê? Porque ele precisa de, no mínimo, isso aqui para ele continuar sendo gasoso. E aqui para cima é mais frio. Ok, aí ele vai ser escoado também e vai lá ser armazenado. E por último, o que sobra? O asfalto. Sabe por que sobra asfalto aqui no fundo? Aqui no fundo vai sobrar asfalto, então. Por que vai sobrar asfalto? Porque o asfalto, gente, precisa de no mínimo 350 para ele continuar gasoso. E aí, o que acontece? Para cima aqui é tudo mais frio. Então, gente, basicamente, se vocês forem olhar, como é que eu separei essa coisa toda? Por diferenças de ponto de ebulição. Quem tem ponto de ebulição menor foi o primeiro a sair. Aí foi diminuindo aqui
E aí, olha pra você ver, o primeiro aqui tinha 20 graus de ponto de ebulição. O segundo tinha 40, o terceiro no mínimo 175, o diesel aqui, ó. Então foi só, ó. Então o que que acontece? Quanto mais você sobe, mais frio tá, né? Então quem tiver ponto de ebulição mais elevado vai tender a ficar aqui embaixo. Então se a gente for olhar, Jéssica, não são pontos de ebulição próximos. Gente, porque você fazer controle dessa temperatura aqui é muito difícil. Então, basicamente, gente, destilação, gente, tem a simples e a fracionada, a diferença aí é de ponto de ebulição. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham entendido essa aula. Se entendeu, passa pra frente, se não entendeu, volta e assiste novamente. Até a próxima!